Amados, louvado seja Deus. Mais uma vez estamos aqui para juntos estarmos compartilhando a palavra do nosso Deus. Temos falado a respeito do tema da Escola Bíblica Dominical para este mês, que é aprender de Deus é minha alegria. E neste momento nós vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Gálatas, no capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10, que vai nos dizer assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, mais uma vez nós te agradecemos neste dia, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. E agora queremos te agradecer também por mais esta oportunidade, ó Pai, quando vamos estar ouvindo a Tua palavra e que o Senhor possa estar falando ao nosso coração, porque necessitamos ouvir a Tua voz. Assim te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando pensamos na nossa vida, na vida do homem, na vida da humanidade, nós vemos que muitos têm buscado sabedoria para o seu viver. Buscado sabedoria de várias maneiras, de várias formas. Uns buscam através das escolas, outros através de cursos acadêmicos, ou através de livros, ou até mesmo de pesquisas na internet. Mas, na verdade, quando vamos pensar a respeito desta questão, que é a sabedoria, precisamos então fazermos uma pergunta para nós mesmos: o que é sabedoria? Quando nós pensamos na questão da sabedoria no sentido secular, nós vamos entender que sabedoria é o conhecimento que adquirimos para o nosso viver, para que possamos estar encaminhando a nossa vida de acordo com aquilo que entendemos. Mas quando olhamos para a questão da sabedoria, no sentido espiritual, a sabedoria que o Senhor nosso Deus nos ensina, então nós vamos entender que esta sabedoria é o conhecimento que aponta para Deus, que aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que vai nos dar, então, base para uma vida, embora que em meio às lutas, às dificuldades, mas com a certeza, com a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas.
e então por isto alcançaremos o conhecimento que Deus pretende que todo homem alcance. Meus amados, é muito bom podermos olhar para a palavra de Deus e saber que Deus é aquele que tem nos sustentado, Deus é aquele que tem nos dado o verdadeiro saber, e através deste saber, então, nós vamos também colher bons frutos espiritualmente falando. Esta é a vontade de Deus para a minha vida, esta é a vontade de Deus para a sua vida, esta é a vontade de Deus para a vida do homem, para a vida da humanidade. E olhando, meus amados, para este texto e desejando aprender de Deus, então nós vamos entender que Deus é o nosso instrutor espiritual. Deus é o nosso instrutor espiritual, aquele que nos indica a direção a seguir, aquele que nos ensina o caminho certo para onde ou por onde precisamos trilhar. Quando nós olhamos, meus amados, para Provérbios 14, 12, a palavra de Deus vai dizer que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim são caminhos de morte. Então precisamos ter muito cuidado nas escolhas ou na escolha dos caminhos que vamos seguir, que por ele vamos trilhar. Mas com certeza, se olharmos para a palavra de Deus, para os ensinamentos de Deus, Deus nos mostrará o caminho correto pela qual devemos seguir. Além de Deus nos indicar a direção, Deus é aquele também que, como nosso instrutor, nos fortalece para a caminhada desta vida. Deus está sempre pronto para nos ajudar, para nos ensinar, para nos orientar e também para nos fortalecer, para que possamos de uma forma firmes estarmos seguindo pelos seus caminhos. É como o Senhor fez com Josué após a morte de Moisés. Josué agora tinha uma grande missão em suas mãos, uma grande missão para desempenhar em sua vida, e o Senhor então o encoraja. O Senhor diz assim para ele: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus amados, nós que somos servos de Deus, servos do Senhor e que olhamos para os seus ensinamentos e desejamos fazer a sua vontade, então somos por Ele fortalecidos. E onde formos e onde estivermos, então certamente o Senhor também estará conosco, nos ajudando, para que possamos estar prosseguindo. O Senhor Deus, Ele é o nosso instrutor, meus amados, em todas estas coisas, mas também é aquele que aguarda, é aquele que espera do seu discípulo
Discípulo que sou eu, que é você, que são os servos em Cristo Jesus, o retorno dos ensinamentos que nos tem sido passado. E aí precisamos então fazermos uma pergunta para nós mesmos: que retorno tenho dado eu a Deus de tudo aquilo que Ele me tem dado como ensinamentos para o meu viver? O retorno, meus amados, que precisamos dar para o nosso Deus é uma demonstração de uma vida correta diante dele, nos nossos atos, no nosso andar, no nosso falar, no nosso trato, porque é isto, meus amados, que Deus aguarda de cada um de nós. Quando nós olhamos para a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, a palavra de Deus vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus nos chamou, Deus nos salvou, Deus nos deu uma missão esta que é o propósito de Deus para a nossa vida. Mas Ele nos ensina como desempenhar esta missão. E se nós então desempenharmos da forma que Ele tem nos condicionado para tal, da forma que Ele tem proposto para nós, então nós vamos estar cooperando com o reino do nosso Deus. Esta é a vontade de Deus, meus amados, para a nossa vida. Nós vamos entender também que quem despreza as instruções de Deus, por ele será desprezado. Quando nós olhamos para o versículo 7 do texto que lemos, o versículo vai dizer assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Com certeza, meus amados, aquilo que plantarmos é exatamente o que nós vamos colher. Então eu preciso perguntar para mim mesmo: o que eu tenho plantado? E você deve perguntar para você mesmo: o que você tem plantado? Para que também, quando chegar no tempo próprio, você possa estar colhendo. Meus amados, quem despreza as instruções de Deus, por ele será desprezado. Quando a gente pensa na palavra desprezar, desprezar é ter conhecimento da verdade e não dar crédito àquela verdade que você conhece, que você sabe que é a verdade. Quando nós olhamos para a vida dos homens, para a vida da humanidade, nós vamos perceber que muitos vivem enganados. Vivem enganados não porque os ensinamentos têm lhes enganado, mas vivem enganados porque têm desprezado os ensinamentos. Não têm dado crédito em tudo aquilo que lhes fora ensinado pelo Pai, por Deus. Portanto, desonram a Deus e vivem para si mesmo, esquecendo-se de Deus, desprezando tudo aquilo que Deus lhes tem dado. A palavra de Deus lá em Jeremias 17, versículo 9, vai nos dizer assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Meus amados, o coração do homem acaba o enganando, e muitos, por ter procurado viver só para si, esquecendo-se
de Deus, buscando os seus próprios desejos, então acabam sendo enganados por si mesmo. A palavra de Deus vai dizer, no versículo que lemos, que Deus, ele não se deixa escarnecer. Que o homem plantar, o homem vai colher. Vai chegar um dia, meus amados, que o homem irá se apresentar a Deus e que o homem haverá de prestar contas a Deus de tudo aquilo que ele fez, mas de tudo aquilo também que ele poderia ter feito e deixou de fazer. Deus irá cobrar com justiça os feitos de cada um, porque Deus não deixa se escarnecer. Nós vamos entender também que quem não desfalece nas instruções de Deus, colhe a vida eterna. Quando nós pensamos em todos estes ensinamentos que nos têm sido passado pelo nosso instrutor, que é Deus, nós vamos entender que tudo vai convergir, meus amados, para esta questão de o homem colher a vida eterna. Quando nós olhamos para o versículo 8, parte B, e também o versículo 9, vai nos dizer assim: mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Quando pensamos na palavra desfalecer, esta palavra vai significar desanimar, vai significar também esquecer de tudo aquilo de bom que você aprendeu e que você deveria ter aplicado em sua vida, mas assim não o fez. Mas a palavra de Deus diz que quem não desfalece, quem permanece firmes em Cristo Jesus, nas suas instruções, nas instruções de Deus, então este colherá a vida eterna. A instrução de Deus é vivermos em prol de todos. A palavra de Deus nos diz que nós devemos olhar com carinho, olharmos com respeito e tratarmos muito bem todos aqueles que estão à nossa volta, seja ele quem for. Às vezes, nós, os servos de Deus, temos a mania, vamos dizer assim, de não atentarmos muito para estas questões e olharmos mais para nós mesmos, nos esquecendo daqueles que estão à nossa volta. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos olhar para todos de igual forma, estarmos prontos para estender a mão para todos, para socorrermos a todos quando estiverem precisando de socorro. Esta é a instrução de Deus para a nossa vida. Mas a instrução de Deus também é que vivamos em prol do reino de Deus, porque às vezes nos apegamos tanto às coisas desta vida, e muitos fazem assim, e parte para o lado da caridade, de fazer o bem ao seu próximo, e acaba de certa forma vivendo para si, vivendo para o próximo, e esquecendo-se do reino. Mas o cristão, ele precisa ter uma vida completa
diante de Deus. Precisamos estar separando muito bem as coisas e procurando a viver em um todo. Vivermos para todos, vivemos para a humanidade, para os homens, para os nossos próximos, mas sem nos esquecermos de vivermos para o nosso Deus, porque vivermos para o nosso Deus é propósito de Deus para a nossa vida também. Esta também é uma das instruções de Deus. A instrução de Deus, meus amados, é vivermos olhando para as orientações divinas e praticando-as, para que possamos tomar posse de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Precisamos olharmos para as orientações divinas. A pergunta é: eu tenho olhado para as orientações divinas? Você tem olhado para as orientações divinas? Mas não basta tão somente estarmos olhando no sentido de estarmos estudando, de estarmos aprendendo, mas precisamos, além disso, estarmos praticando. Porque se estudarmos, se aprendermos, mas se não colocarmos em prática, então estes ensinamentos não terá valor nenhum. É isto, meus amados, que a palavra de Deus nos ensina. É isto que Deus tem para nos falar neste dia. Que possamos, meus amados, estarmos vivendo a nossa vida focada nos ensinamentos de Deus, mas praticando, acima de tudo, todos estes ensinamentos para que a nossa vida vá bem e para que possamos então estar promovendo na vida daqueles que estão à nossa volta uma vida satisfatória, uma vida com que eles possam também conhecer aquilo que tem vindo de Deus para nós. Que Deus nos abençoe e que possamos colocar sempre a palavra de Deus em prática no nosso viver. Que Deus os abençoe, fique na paz.